Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bom, como eu fiquei envolvido no final de semana na cobertura eleitoral da Band, fui escalado para trabalhar com meu querido amigo Daniel Oliveira das 11 da manhã até as 2 horas da tarde. E depois também, como todo brasileiro, né, fiquei acompanhando aí o resultado da apuração. Eu não tive muito tempo para acompanhar o noticiário esportivo postado no YouTube aqui, tanto no sábado, mas especialmente no domingo. Fui fazer isso apenas já na noite de domingo, lá por volta de 10 e meia da noite. E foi no canal A Dupla dos meus amigos Matheus Dávila e Tiger Junk, dois repórteres da Band. Foi no canal A Dupla que eu encontrei a informação do Grêmio que me parece a mais relevante para que a gente debata aqui. Em nome de KTO, te cadastra lá na KTO, utiliza o cupom BENFICA, garanta 20% do valor do seu primeiro depósito. Qual é a informação relevante que foi passada pelo Matheus Dávila? Atenção, ela é muito importante mesmo, gente. Dependendo da chapa que ganhar a eleição, o Renato não ficará no Grêmio. Vou repetir aqui. Dependendo da chapa que ganhar a eleição, o Renato não ficará no Grêmio. Por que essa informação é relevante? Porque a todo momento os dois candidatos falam que já estão acertados com o Renato, que já há um pré-acordo, tanto Alberto Guerra quanto Odorico Roman dizem com absoluta garantia, não, o treinador será o Renato Portaluppi. Mas atenção, a informação que o Matheus Dávila passa vai no sentido contrário. Dependendo da chapa que ganhar, o Renato não fica. Foi o Matheus Dávila. Destaco aqui quem postou essa informação, e aqui é muito importante fazer a contextualização dessa história. O Matheus Dávila, ele foi escalado pela Band para os jogos do Grêmio contra o Náutico e depois o jogo contra a Tombense. O Matheus Dávila, ele se encontrou com a delegação do Grêmio lá em Recife há uns 10 dias atrás, mais ou menos. Uns 2 dias antes da partida, que foi jogada no domingo, já estava lá em Recife o Matheus Dávila convivendo com a delegação do Grêmio. Aí, no dia seguinte, o Grêmio embarcou para o Rio, o Matheus Dávila foi junto, ficou vários dias, 3 dias no Rio de Janeiro, e viajou do Rio de Janeiro para Muriaé, onde aconteceu o jogo contra a Tombense. Ou seja, o Matheus ficou coladinho na delegação do Grêmio esse tempo todo, não caiu de paraquedas. Ele estava ali sentindo o ambiente e, acima de tudo, conversando com as pessoas. E conversando com muitas pessoas que estão no entorno diário do técnico Renato Portaluppi. Pessoas com quem o Renato Portaluppi se abre. E foram essas pessoas que passaram essa informação ao Matheus, de que, dependendo do candidato que ganhar a eleição, o Renato não vai ficar. O Renato, portanto, tem candidato a presidente do Grêmio. Mas, diferentemente do que fez, né, na campanha para presidente da República, nós vimos o Renato várias vezes postando vídeos aí em apoio ao candidato Jair Bolsonaro, diferentemente da presidência da República, o Renato não vai fazer qualquer manifestação pública em favor do seu candidato para presidente do Grêmio. Ele não vai pedir, porque ele sabe da influência, da força que ele tem junto aos associados. O Renato sabe que a palavra dele é muito forte, e se ele pede candidato para um candidato, pede votos, perdão, para um candidato, muita gente pode se basear nessa sugestão do Renato. Então ele, não, eu não vou abrir o meu voto aqui, vou respeitar os dois candidatos. Eu posso até suspeitar quem seja o candidato preferido do Renato, mas eu confesso que eu não tenho certeza. Posso suspeitar qual é o preferido, mas não tenho certeza. Mas o mais importante do que o meu pensamento aqui é saber se o candidato que tem a preferência do Renato sabe que é ele o preferido, e mais do que isso, se o candidato que não tem a preferência do Renato já sabe disso. É importante, porque se ele souber que não tem a preferência do Renato, ele já tem que começar a pensar num plano B, né? Ele já tem que começar a pensar num plano B, porque obviamente ele vai pensar em ganhar a eleição. E se ele ganhar a eleição, ele já sabe
que o Renato com ele não vai prosseguir. Claro, os dois candidatos dizem a todo momento que há um acerto com o Renato, e isso é importante, junto aos associados, que são as pessoas que vão decidir a eleição, mas um dos candidatos já sabe que não é o preferido do Renato, e eu sugeriria que ele já começasse a pensar no plano B. Porque o Matheus Dávila afirmou com total convicção que, dependendo do candidato vencedor, o Renato não vai ficar no Grêmio no ano de 2023. Não dá para a gente ficar um dia sequer aí sem acompanhar o noticiário, né? Surge essa informação que para mim é bombástica, a informação de bastidores que é passada pelo repórter Matheus Dávila, que é um cara ultra informado e que esteve coladinho no staff do Renato durante esses quase 10 dias nessa viagem do Grêmio. Assunto forte esse, hein? Assunto muito forte para a gente abrir a semana. Quero aqui que você, além de compartilhar o vídeo, né, que você sempre faz, isso me agrada muito, se inscreva no canal. Tem muita gente que só assiste e não se inscreve. Estou pedindo que você se inscreva aqui para subir cada vez mais nosso número de inscritos. Uma boa semana para todo mundo. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.